Olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso devocional Uma Vida com Propósitos. E hoje é o 19º dia desse devocional tão maravilhoso em nome de Jesus. E hoje o tema do nosso devocional é Cultivando a Comunidade. Tiago 3,18 diz assim: Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz, por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade. Como afirmou o apóstolo Paulo: Escrevo-lhe estas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito fácil permanecer em silêncio, enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmo e outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar, enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja como o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe, e com as jovens como se fossem as suas irmãs. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muro entre as pessoas. A humildade constrói pontes.
A humildade é um unguento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso, a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portarmos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir aos demais e não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto para o nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros, como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus e que somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca.
principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossas conveniências. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar a comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Reuniam-se uns nas casas para compartilhar o pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos independentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Então, esse tópico hoje é muito importante, minha irmã. Você precisa viver em comunidade, saber respeitar cada membro da sua comunidade, da sua igreja, daquele grupo ao qual você pertence. E se você fizer tudo isso, é como o finalzinho disse, a comunhão ela nos prepara para o céu. Então tem que viver em comunhão, em comunidade, num grupo da sua igreja. E eu tenho a certeza que quanto mais você viver em comunhão com os irmãos, mais você agradará ao Senhor Jesus. Eu deixo o versículo de 1 João 3,16 para você memorizar e entender um pouquinho mais do que é viver em comunidade. E eu vou fazer uma pergunta para você. O que você poderia fazer para ajudar mais ainda o grupo da sua igreja a se desenvolver? Será que falta mais um evangelismo da sua parte? Será que falta você falar mais do seu grupo para algumas pessoas? Eu não sei. Reflita nessa pergunta. E aquilo que Deus testificar no seu coração, faça. Porque ali Ele vai te usar, Ele vai te abençoar para ganhar mais almas em nome de Jesus. Que eu fico por aqui. Amanhã eu estou de volta com mais um dia para o nosso devocional. E eu tenho a certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. E não se esqueça, você precisa participar dos cultos, você precisa se envolver com a comunidade, você precisa estar mais na presença de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.